se tu sentir do teu cliente que tem um valor sentimental bacana, é uma oportunidade de tu cobrar mais. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. Então, quanto cobrar por um projeto de alto padrão? Esse é o tema do episódio de hoje. E a gente vai estar tratando sobre como cobrar e principalmente como aumentar o nosso valor de projeto. Isso eu acho que é o mais importante, né? Porque todo mundo já cobra alguma coisa, né? E o que a gente mais quer é ter um maior reconhecimento. E uma das medidas de reconhecimento que a gente quer ter é o reconhecimento financeiro, né? Então, para nós é importante a gente, além de saber cobrar, é saber cobrar cada vez melhor, saber se valorizar. E por exemplo, o preço, né? O que é o preço? O preço, vocês precisam entender uma coisa. O preço das coisas é algo relativo. É algo relativo. Então, quanto custa um café, né? O grão do café, a commodity, né? O grão que sai da fazenda, ele é muito barato. Ele custa quase nada, né? Aqueles grãozinhos. Agora, quando tu torra e coloca ele e põe água e tu coloca na xicrinha, ele já tem um valor bem maior. Talvez já vai valer R$5, talvez, né? Um cafezinho. Enquanto ele sai da fazenda, talvez aquele mesmo café foi vendido a, talvez, menos de 5 centavos, né? Aquela quantidade de grãozinho. E se esse café estiver localizado em um lugar bem valorizado, sei lá, vamos supor, no alto de um museu importante ou num ponto turístico relevante, um lugar que tem uma vista bacana, que tem uma música ambiente bacana, que tem uma poltrona confortável, que tu pode desfrutar aquele café, ele já pode ser vendido a um valor bem mais alto, né? Podendo chegar talvez talvez até 10 vezes mais esse valor inicial, tá? Então, vamos supor que pelo menos uns 4 vezes é possível, né? Então, às vezes tu vai tomar um café muito especial num lugar bem bacana, talvez tu pagaria tranquilamente R$20 por esse mesmo café. Então, é isso que você precisa entender quando a gente vai falar de precificação. O mesmo projeto de vocês, dependendo da maneira que a gente é apresentado, dependendo da maneira que é vendido, o mesmo projeto pode ser avaliado de maneira completamente diferente. O mesmo projeto pode ser avaliado com preços completamente diferentes. É muito importante vocês terem consciência disso, que o preço ele é relativo. Leonardo, me ligou um cara, um potencial cliente, e ele queria saber o preço do meu projeto, e eu dei o preço, e ele que achou caro e não fechou comigo. Então, eu acho que eu estou cobrando caro. Faz sentido? Se um cliente achou caro, então eu estou cobrando caro, tem que baixar meu preço. Faz sentido? Como eu disse, né? Não faz sentido. Por quê? Porque o valor das coisas é relativo. Então, para aquele cliente específico, ele achou caro. E por que ele achou caro? Ele achou caro ou porque ele estava com uma expectativa de gastar bem pouco, ou porque tu te apresentou de uma maneira que ele não enxergou, não estava com essa bola toda, digamos assim, né? Então, por isso que é relativo. Ou é relativo ao cliente que não está valorizando, ao cliente que não tá com grana para investir. Ele botou na cabeça que ele quer gastar no máximo R$10.000 em projeto, no máximo R$10.000, ou no máximo R$5.000, vamos supor. O cara botou na cabeça isso porque o vizinho construiu, fez a mesma coisa e pagou 5.000, e ele botou na cabeça que ele também vai fazer a mesma coisa com 5.000, porque foi o preço que o vizinho fez. Ele botou na cabeça isso e ele está determinado a encontrar alguém que vai fazer por R$5.000 esse projeto.
Isso é uma coisa. Então, nesse caso, a gente está negociando com o cliente errado. Se o cliente está querendo um projeto muito baixo, um valor muito baixo, a gente talvez não vale a pena a gente ficar dedicando tanto tempo e tentar subir aqueles 5 para 9, entendeu? Talvez é um grande esforço para ganhar tão pouco. Talvez não vale a pena. O que vale mais a pena é a gente mudar totalmente a nossa direção e começar a focar naqueles clientes que estão dispostos a pagar muito mais. Aqueles clientes que têm bem mais grana, que estão dispostos a investir mais, eles já começam a comprar um terreno mais caro, eles já começam a comprar um apartamento mais caro quando querem reformar, eles começam a já estar de olho em imóveis e soluções de projeto que são mais sofisticadas, que são mais nobres. E quando a gente começa a focar nesse tipo de cliente, a gente começa a ter que aprender a jogar o jogo deles. E o jogo do alto padrão é um jogo completamente diferente do jogo comum, do jogo do cliente comum, eu diria. Qual que é o jogo do cliente comum? O cliente comum, ele quer um bom custo-benefício. O bom custo-benefício é um valor o mais baixo possível por uma maior entrega possível, né? Uma grande vantagem para aquele cliente. Ele enxerga que é muito desenho, é muito trabalho, é muito esforço por um valor que ele considera assim, tá bem otimizado, né? Ele apertou o máximo possível, né? Tirou suco de pedra. É isso que o cliente comum quer. Então, é normal, se um cliente comum vai negociar preço contigo, ele vai querer pechinchar, ele vai te comparar com outros profissionais, ele vai querer pegar um descontinho a mais, ele vai tentar ver, tu vai tentar oferecer alguma coisa, ele vai pedir, mas será que não tem como tu já me incluir isso na proposta? E se tu tirar isso aqui não fica mais barato, né? E não tem como a gente viabilizar e deixar ainda mais barato. Ele vai estar tentando reduzir aquele preço e, de preferência, tentando até, né, não mexer no escopo, não mexer na quantidade de entrega. Qual é o problema disso para o arquiteto? Para o arquiteto é muito trabalho, pouco dinheiro, muito esforço, muito desgastante. Quando a gente começa a ter sequências de clientes assim, a gente pode estar sofrendo, pode começar a sofrer a tão temida síndrome de burnout. Eu já sofri isso, né? Síndrome de burnout é quando a gente não aguenta mais trabalhar, a gente já tem pesadelo só de pensar que tem que sair da cama e tem que ir pro trabalho, né? Seria um altíssimo nível de estresse, um altíssimo nível de esgotamento profissional. Isso é uma síndrome de burnout. Se tu começa a atender muitos clientes comuns e aqueles clientes que querem sugar demais a tua energia, tu começa a estar sofrendo, né? Tu pode estar correndo o risco de estar sofrendo essa tal síndrome, né? Quando foi que isso aconteceu comigo? Foi uma vez eu estava trabalhando até para uma prefeitura. E tudo que eu fazia, a prefeitura, né? O projeto da prefeitura, eles queriam mudar ou me davam informações que não eram bem objetivas. E eu nunca tinha uma certeza de quando eu ia receber. Eles inventavam mil e uma maracutaias, mil e uma... Era muita gente, né? Não tinha um cliente específico, era uma prefeitura, eram muitos clientes, todo mundo opinava um pouco e aquilo nunca estava pronto e era muito trabalho para nós e a gente não tinha uma previsibilidade, não sabia, a gente estava caminhando num terreno incerto, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aquilo fez com que eu perdesse totalmente o tesão pelo que eu estava fazendo e não estava curtindo aquele projeto e eu sentia que também nem o cliente, ninguém estava dando bola para aquilo estava me desgastando demais e então era exatamente o oposto da valorização, né? Eu não estava me sentindo nem um pouco valorizado, não estava me sentindo nem um pouco reconhecido
E eu mesmo já não estava conseguindo reconhecer aquele projeto lá, saber se aquilo era realmente o que eu pensava, o que eu queria. E aquilo estava me trazendo, né? Foi uma vez que eu realmente vivi esse burnout. E logo depois, ou paralelo a isso, eu comecei a trabalhar. Eu estava fazendo um projeto de uma casa era realmente de alto padrão, e aquela casa dava muito mais prazer para eu trabalhar. Foi meus primeiros projetos de alto padrão, foi ali. E ali eu consegui identificar que o quão bacana era isso, né? Foi até no final desse processo que apareceu aquele cliente, que eu vou contar um pouco melhor como tudo aconteceu durante a Masterclass, né? Mas quando a gente encontra um prazer em trabalhar, nossa vida muda. Por quê? Porque a gente, cara, acorda de manhã, vai pro escritório, fica a maior parte do dia do nosso momento acordado, a gente está trabalhando. Então, quando a gente muda a nossa relação com o trabalho, isso muda completamente a nossa vida. Hoje de manhã recebi uma mensagem por WhatsApp de um amigo meu que mora em Londres, e ele disse que vai ser pai, né? E daí a gente já tava imaginando, né? Isso sim também muda a vida, né? Ser pai, principalmente ser mãe. Ser mãe muda mais ainda, né? A mãe tem um trabalho maior ainda, né? Então, são coisas que mudam a vida, isso, né? É a tua relação com o trabalho, paternidade, maternidade, isso sim são coisas que mudam a vida. Eu, na verdade, eu não dou muita bola, assim, pra essas coisas de arquiteto, sabe? Essas coisas tipo Asbeia, IAB, Cal, que mais que existe aí? Sindicatos. Eu vejo grupos de arquiteto, eu meio que tento ficar longe, tá? Eu tenho pavor deles. Leonardo, que coerência, né? Que incoerência. Logo tu que fica dando aula para arquiteto, sim, é justamente porque, né, até faculdade de arquitetura eu não gosto muito, tá? Então, eu acho os arquitetos tudo meio mala. Isso que eu acho, tá? Mas tu é arquiteto e tô falando pros arquitetos? Sim, eu acho, tá? Não sei porque eu tô falando isso, mas eu acho. E por que eu acho? Porque eu realmente acredito que é tudo diferente, tá? Não tô ofendendo ninguém de vocês, não tô ofendendo ninguém, tá? É a classe. Eu acho a classe, em geral, meio mala. Porque é uma classe que ela é muito competitiva entre eles. Os arquitetos não se ajudam. E eles ficam muito na teoria e eles não tentam se conectar com o cliente, que eu acho que é o mais importante. E eu já participei das BEA, eu já participei bem pouquinho do IAB, né? O IAB ele tem um papel bem importante, assim, de coisa de cidade, planejamento, coisa assim. Mas, assim, ó, tu não te sente acolhido, assim, como é que eu vou conquistar cliente? O que eu faço com o cliente quando parece um cliente? Como é que é? Asbeia, quando eu entrei na Asbeia, né, que é a Associação dos Escritórios de Arquitetura, eu pensei, nossa, agora eu vou descobrir todos os segredos, como é que esses escritórios mais importantes da cidade, como é que eles fazem, como é que eles não fazem. E no fim das contas era um monte de palestra, assim, era parecido com faculdade, parecia um seminário de faculdade, assim, não era muito... Eu achando que eu tava entrando na máfia, né? Agora eu faço parte da maçonaria, da máfia dos arquitetos, mas na verdade não mudou nada, tá? E outra coisa, o que é a faculdade? A faculdade ela tem um papel fundamental, né? Sem a faculdade a gente não estaria aqui, né? Eu também sou arquiteto graças à faculdade. Mas a faculdade, ela é o primeiro estágio. Ela é a primeira base. Sabe o verbo to be da parada? O verbo to be é a base do inglês, né? Ela é a alfabetização, digamos assim, da arquitetura, tá? A faculdade não te deixa analfabeto, digamos assim, né? Em termos de arquitetura. Ele te dá a base. Agora, como é que tu vai realmente crescer na arquitetura? É muito mais. E quando eu vou falar com arquitetos, eu vejo... Nem todos, tá? Mas às vezes eu vejo uns vídeos no Instagram de grandes arquitetos e às vezes ficam aqueles papos de partido e do conceito, aquele linguajar difícil, né? E eu realmente não acredito nisso. Eu não acredito que tu usar palavras de... De tanto eu não praticar isso, eu já esqueci essas palavras, tá? Mas vocês vão entender. Aqueles arquitetos que só vestem preto e não sorriem, só ficam falando de palavras difíceis, parece que uns professores de faculdade. E isso para mim é uma extensão daquele universo da faculdade.
E eu tenho vários alunos, inclusive, que ainda são assim. E eu tento, e o cara relaxa, entendeu? Não é que eu não gosto deles. Eu gosto de todo mundo, tá? Das pessoas eu gosto. Eu tô falando da cultura, dessa cultura que eu meio que tô levantando uma bandeira de a gente não precisa ser assim, tá? A gente pode ser. A gente tem muito mais poder e consegue atingir muito mais se a gente é leve. E o que é ser leve? Ser leve é ser mais normal, é ser mais natural. Natural é a palavra certa. É ser natural. Naturalmente, a gente não vai falar com o nosso filho, ou com a nossa tia, com a minha mãe, ou com o meu pai, sei lá, com o meu primo que não é arquiteto. Eu não vou falar em partido. Eu vou falar, cara, olha, eu gostei desse prédio. Tem uma fachada bonita, entendeu? Tem algo espaçoso. É isso que as pessoas gostam. Elas entendem. Quando a gente fala de partido, ninguém sabe o que é partido. Né? Alinhamentos e tal, e sei lá, os conceitos. Esse papo tentar falar difícil. Imagina um advogado falando aquele linguajar de advogado, a gente se afasta. Ou ver um médico falando daquele linguajar de médico, a gente se afasta. E quando tu começa a falar uma linguagem comum, tu te coloca no mesmo nível do cliente em termos de comunicação, e tu te conecta muito mais e tu tem uma comunicação muito mais poderosa. É a mesma coisa do que eu começar a falar várias palavras em outra língua, que vamos supor que eu morei em Barcelona. Eu não morei em Barcelona, tá? Mas se eu tivesse morado em Barcelona e eu começo a falar palavras em catalão aqui para me fazer de inteligente, entendeu? Vocês iam pegar e se desconectar, né? Vocês vão dizer, que cara mala, né? E iam sair, né? Porque não iam entender. Então, eu tenho que... Quanto mais simples é a nossa comunicação, mais poderosa é essa comunicação. E quanto mais poderosa é a tua comunicação, mais tu te conecta. E quanto mais tu te conecta, mais caro tu consegue cobrar o teu serviço. Que no nosso caso é o projeto principal, né? Então, só fazendo uma ressalva aqui, resumindo tudo, eu gosto dos arquitetos individualmente, tá? Gosto, né? Óbvio, né? Como qualquer outro ser humano, não é nem pior nem melhor que qualquer outro, tá? Mas eu acho um pouquinho mala, tá? Essa cultura muito com cara de PhD, de mestrados e aquele linguajar difícil, tá? Era mais isso que eu estava tentando comunicar. Isso pro mercado, tá? Mas quem faz mestrado, quem faz PhD, daí o cara tem que faz doutorado, o cara tem que usar aquele linguajar mesmo. Mas no mercado, no nosso dia a dia, isso te afasta, isso te prejudica com qualquer cliente. Até mesmo com a equipe, né? A gente não fala... Com a equipe, um pouquinho a gente pode usar isso, né? Mas com cliente comum, a gente tem que... Com cliente normal, assim, mesmo sendo de alto padrão, a gente tem que usar o vocabulário que ele gosta, tá? Então, como é que a gente vai... Quanto cobrar por um projeto de alto padrão? Seguinte, tu vai ter que avaliar... primeira coisa, tenta entender o teu nível de experiência. Leonardo, tô começando agora, então vou ter que cobrar barato? Vou ter que cobrar bem baratinho? Não, espera, calma. Tudo tem solução, tá? Uma coisa é teu nível de experiência. Só anota, tá? Anota no papel. Eu vou anotar também. Vai me ajudar também a construir esse raciocínio. Nível de experiência é um dos critérios que a gente vai usar para compor um preço. Nível de experiência. Então, eu posso ter um nível alto ou um nível baixo de experiência. O que significa um nível de experiência baixo? Significa que corre o risco de o processo, se o cliente fechar, né, ser um pouco tumultuado, vai ser um pouco mais demorado, vai ter uns erros ali, vai ter que dar um jeito de corrigir, tá? Então, tem um risco maior para o cliente. E risco, quando tu estuda mercado financeiro, quando tu estuda precificação de ativos, né? Risco é algo que tem preço, né? Então, quanto maior o risco, mais barato fica. Por exemplo, né? Eu não vou entrar em linguajar financeira aqui que não importa, mas vocês entenderam, né? Quanto maior o risco, mais barato fica. Então, se tu tem uma grande experiência, tu consegue cobrar mais caro, desde que tu consiga vender essa experiência. Mas vamos lá, tem vários critérios para a gente formar um preço. Uma coisa é nível de experiência, outra coisa é autoridade.
Autoridade, o que é autoridade? Autoridade é uma percepção. A percepção. É uma percepção que o teu cliente vai ter sobre ti, sobre o teu trabalho. E olha só, tem vários critérios, tá? Mas começando só com esses dois. Vamos só brincar com os dois. Alguém pode ter alto nível de autoridade, né? Ou baixo nível de autoridade. Uma baixa autoridade ou uma alta autoridade. Se tu tem uma grande autoridade e a tua experiência é baixa, tu consegue já equilibrar. Se tu é um arquiteto super experiente, tem 1000 anos de experiência, mas o mercado não te reconhece, não vê a tua autoridade como tal, então isso vai fazer com que tu vai estar perdendo, né, tu podia estar cobrando muito mais, né? Então, a experiência, como é que se ganha experiência? Com o tempo, né? Tem que rodar, entendeu? É com horas de voo, tá? Com horas de projeto. Como é que a autoridade a gente consegue hackear é dar uma mudada nessa parada. A autoridade, como é que a gente aumenta a nossa autoridade? Que é com posicionamento. O posicionamento consegue hackear a tua autoridade. Tu consegue, mesmo iniciando do zero, tu consegue ser percebido como alguém com uma autoridade maior e ser mais valorizado, tá? Através do posicionamento. Outro critério bem importante é o nível do cliente. Vamos chamar assim... Vou chamar de qualificação, tá? Qualificação do cliente. Acho que é um termo mais bacana. A qualificação do cliente. A qualificação do cliente. O cliente pode ser um cliente altamente qualificado ou pode ser um cliente que não tem tanta qualificação. O que é uma qualificação? Vamos supor que o cara ganha um salário mínimo, tá? O cliente. Ele ganha um salário mínimo. Um cara com salário mínimo não vai conseguir pagar um bom projeto, não vai conseguir fazer uma boa obra. Ele não, né? Ele mal consegue sobreviver. Então, isso é uma qualificação. Não só o quanto ele ganha, né? Mas o quanto ele tem de patrimônio também. Mas um cara que não está disposto, não tem nem condição ou não está querendo investir, ele tem uma qualificação de cliente, vamos chamar, mais baixa. Ou agora, é uma grande empresa, vai fazer um grande laboratório, ou que nem agora estou fazendo um projeto, inclusive amanhã tem reunião com eles, com o pessoal de Nova York, fazendo projetos na América Central. E então é um grande grupo, são italianos, americanos, todo mundo junto. Tu vê que os caras têm grana, né? Então ali a gente consegue cobrar mais caro. Ou então um outro projeto que eu tô fazendo, que é de uma família de Curitiba, que vai fazer uma casa muito bacana, tem 1.200 metros quadrados, uma casa de praia, beira-mar, em Santa Catarina. Também ali a gente consegue cobrar mais caro. Os caras pagam lá mais de 3 milhões no terreno e, né, uma casa que vai custar mais de 7 milhões. Então, a gente consegue, nesse valor, a gente consegue cobrar mais caro. Tá? Então, isso é uma questão de qualificação de cliente. Uma coisa vamos lá, já estou no terceiro item, tá? Vocês estão anotando aí? Primeiro item, o nível de experiência de vocês profissional, como arquiteto. O segundo item, autoridade. Autoridade é uma percepção, tá? É como o mercado te percebe. A experiência é tempo rodado. A autoridade, vocês conseguem, né? Vocês conseguem trabalhar e hackear isso, tá? Vocês conseguem acelerar a autoridade. Todo mundo aqui pode acelerar, pode aumentar a sua autoridade. Qualificação do cliente. Qualificação do cliente é uma coisa que a gente pode filtrar, a gente consegue, através do nosso posicionamento, através das nossas estratégias de marketing, a gente vai conseguir atrair clientes mais qualificados e repelir clientes menos qualificados, tá? Tudo isso é um jogo, é um jogo que a gente vai trabalhar bastante na Masterclass. Um quarto item é a localização. A localização da obra. Do projeto, né? Por exemplo, a gente poderia fazer um projeto que é
Vamos supor Jardins, um bairro super valorizado em São Paulo. Ali a gente nota ali que o pessoal tem grana, um grande poder aquisitivo, público de alta renda. E existe um projeto que poderia ser, por exemplo, num bairro distante, né? Um pouco mais humilde, lá de Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade pequenininha, onde eu nasci, lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, onde é que a gente consegue cobrar mais? Num bairro remoto qualquer, lá de Passo Fundo, ou num projeto em Jardins, São Paulo. Então, a localização importa. Então, uma localização altamente valorizada, a gente consegue cobrar mais do que uma localização que não é tão valorizada, tá? Localização importa. Outra coisa é o tipo de projeto, a tipologia. Tipologia do projeto. Ah, Leonardo, então tu quer dizer que o que tu usa, tu não usa as tabelas da Cal para precificar projeto? Claro que não. Claro que não uso. Tenho pavor das tabelas, não é assim. No mercado não obedece, a lei do mercado é outra. O que eu estou falando aqui é a lei do mercado. É o nível de experiência, a autoridade, a qualificação do cliente, a localização da obra, a tipologia do projeto e outros fatores aqui que eu vou estar tratando com vocês. Isso aqui é lei do mercado. O mercado funciona assim. Vamos lá. Tipologia. Tipologia do projeto. Eu poderia fazer a casa principal da família, por exemplo. A casa principal, o cara vai estar disposto a investir bem. Ou então, vamos chamar assim, é um projeto temporário. É um stand. Ou até vamos por assim, ó, até a casa da praia, né? Uma casa de um quiosque para praia, vamos supor assim, ó. Um quiosque para praia. Um quiosque da casa da praia. Pô, a casa da praia já não é a casa principal dele. E o quiosque ainda, né? Se o quiosque ficar mais ou menos, ficar um pouco maior, um pouco menor, um pouco apertado, um pouco baixinho, um pouco alto, tanto faz. O cara não vai mudar, não vai te estressar muito. Ele vai topar, tá? E então, outra coisa é a tipologia. Então, se tu vai fazer a casa principal da pessoa ou um projeto que é bem importante para essa família, para esse cliente, ele tende a querer investir mais. Ele está aberto a pagar bem mais por isso. Outro critério é a complexidade. A complexidade, algumas vezes o cliente não sabe, mas a gente consegue explicar. O cliente, a gente educa o cliente e ele vai entender. Como é que se educa um cliente? Vamos supor, um projeto de alta complexidade. Eu vou fazer, por exemplo, uma coisa que eu acabei me especializando bastante, que é casas de alto padrão. Então, quando eu começo a listar cada etapa do projeto, quando eu começo a falar para ele dos riscos de cada etapa, se uma etapa não for bem executada, eu começo a falar que eu vou liderar todo o time de projetos complementares para ele. Ele não vai precisar fazer nada. E eu vou falar da importância de cada um e da importância de uma boa liderança, ou seja, da importância da coordenação e da compatibilização dos projetos. Eu falo tudo isso para ele e ele consegue, em poucos minutos, ele consegue entender que isso é algo complexo e daí ele, então estou disposto a pagar mais. Ou então, algo que é bem simples, né? O que é uma coisa bem simples? Por mais que seja importante para ele, né? Vamos supor que ele quer fazer um museu, ele quer guardar as obras de arte. O cara coleciona obras de arte. Mas o museu que ele quer é o museuzinho que vai ficar na casa dele. Eu já conheci um potencial cliente, né? Que a gente acabou não fechando, mas ele tinha um museu. Ele construiu uma espécie de um museu na casa dele, né? Que era uma casinha separada lá, que era só para guardar as obras de arte que ele coleciona. E, então, às vezes é bem simples de fazer. Às vezes ele só quer, eu só quero uma caixa minimalista, branquinha, para botar ali. Então, como aquilo vai ser bem simples, é pouco complexo, talvez a gente vai ter que realmente cobrar menos, tá? E se algo é bem mais complexo, a gente consegue educar o cliente e mostrar e cobrar mais. Ok.
Só que existe uma outra coisa, que é o nível, nosso sétimo elemento. Se vocês quiserem, eu posso revisar depois, tá? Cada um. Nosso sétimo elemento, esse aqui é um super truque. É o emocional ou sentimental, tá? É o critério sentimental. Se tu vê que tem um grande, por exemplo, penteado, mulherada aí. Tu vai fazer um penteado no salão. Quanto custa um penteado no salão? Eu não sei quanto custa, mas deve custar um valor, digamos, não é tão caro. Agora, tu vai dizer que é um penteado para noiva. O preço não muda? Né? Respondam aqui, vocês. Se o penteado for para noiva, o preço é mais caro. Só porque é para noiva. Vai contratar um fotógrafo. Eu quero tirar umas fotos ali. Quanto cobra o turno, sei lá, a hora para tirar uma foto, né? Eu preciso de 3 horas de foto. O fotógrafo vai dar um valor. Mas a foto é para um casamento. Não. Se é para casamento, é mais caro. Entendeu? Então, por quê? Porque o mercado, isso são leis do mercado, tá? Isso não tá nas tabelas de AB, não tá na tabela da Cal, não tá na tabela de ninguém, tá? Isso falaram que duplica o valor, né? Ou no mínimo duplica. Então, se tu sentir no teu cliente que tem um valor sentimental bacana, é uma oportunidade de tu cobrar mais. É a casa dos sonhos. O cara quer fazer a casa dos sonhos. O cara quer fazer o apartamento dos sonhos. Alguém te chamou para fazer, sei lá, aquilo que a pessoa sempre sonhou. O que o cliente ou a cliente sempre sonhou. Eles estão dispostos a pagar mais. Então, essas são as variáveis. As variáveis. Deve ter outras que não tá me vendo em mente aqui, mas se eu vier, eu falo. Tá? Então, e quando tu consegue entender e lidar com essas variáveis, né? Que é o teu nível de experiência, que tu consegue dar uma disfarçada nisso, tem uma baixa, tu consegue aumentar a autoridade e é um jeito de tu disfarçar a baixa experiência. Então, nível de experiência, autoridade, qualificação do cliente, a localização da obra, a tipologia, a complexidade e se tem um valor sentimental ou emocional, né? São esses 7 itens que eu listei aqui que definem um preço, né? Que a gente pode usar para formar um preço de um projeto. Leonardo, como é que eu faço para cobrar caro por um projeto? Como eu quero cobrar muito mais? Eu estou cobrando hoje... Eu faço umas pesquisas, às vezes eu pergunto, né, pro pessoal quantas pessoas cobram, né? Então é comum, assim, tem gente cobrando menos de 5 mil reais por um projeto. Eu acho um absurdo, né? Meus projetos eu cobro mais de 100 mil e o pessoal cobrando menos de 5. E eu não sou melhor que vocês, tá? Não sou mesmo. Então, quando o pessoal tá cobrando baratinho, e é porque o pessoal não tá entendendo essa ciência, a ciência de mercado, que é a ciência de como cobrar para um projeto. A experiência é uma coisa que vai com o tempo, tá? Mas tu pode aumentar a tua autoridade, cobrar mais caro. Tu pode qualificar mais o cliente e cobrar mais caro ainda. Tu pode procurar clientes e obras que estão num local mais valorizado, cobrar mais caro ainda. Tu pode te focar e te especializar em tipologias que são mais valorizadas e cobrar mais caro ainda. Tu pode vender nessas tipologias. Tu pode te especializar e aprender a fazer projetos mais complexos e aumentar ainda mais o teu valor de projeto. E tu pode também, né, como é que chama a espadada final assim no cliente, né? Ou no cliente, no mercado, no teu negócio assim, né, para conquistar de vez, assim, a flechada final do cupido, digamos assim, é a gente trabalhar o valor sentimental, né? É tentar intensificar ou trabalhar melhor essa questão sentimental. Quando a gente trabalha nesses 7, faz o balanço, consegue aumentar nesses 7 níveis, a gente consegue cobrar valores muito mais altos. Por que grandes escritórios em São Paulo conseguem cobrar mais de 600 mil reais um projeto? Vou até escrever aqui para vocês, tá? Senão vocês vão achar que falhou. Então tá, escrevi ali, ó. Grandes escritórios em São Paulo conseguem cobrar mais de 600 mil reais por um único projeto. E
Por que eles conseguem isso? Porque eles têm uma grande experiência, porque eles já construíram uma grande autoridade, porque eles qualificam bem os seus clientes, porque eles acabam trabalhando em projetos que são muito bem localizados, porque eles trabalham numa tipologia de projeto que é mais valorizada, e eles acabam fazendo projetos que têm um determinado nível de complexidade e eles conseguem ensinar, educar o cliente deles, que é de certa forma um pouco complexo, e eles trabalham com projetos que também têm um belo quesito emocional, tá? Então, quando foi que eu me dei conta que, sei lá, 10 anos atrás, isso foi em 2009, tá? Foi 13 anos. Quando eu me dei conta, 13 anos atrás, que eu estava vendendo projetos muito baratos e eu estava tentando entender por que os caras de São Paulo... Como é que eles caras... Eu vou explicar melhor a minha história, tá? Mas, basicamente, eu tava querendo entender... Tava tudo dando errado para mim em Porto Alegre. Eu tava morando em Porto Alegre na época. Tudo dava errado para mim lá e eu, mesmo eu sabendo muito bem a técnica de projetos, eu dominando tudo muito bem, eu não estava conseguindo cobrar bem. Eu não estava conseguindo nem ter cliente, não era nem cobrar bem. Eu não tava, nem cliente eu tinha. Né? Eu dava meus preços de projeto baratinho e não fechava. E eu ficava, cara, tem alguma coisa errada, né? E daí eu comecei a estudar e a modelar os grandes estúdios de São Paulo. E aí tudo começou a mudar. E isso eu vou explicar no decorrer de 3 aulas. Leonardo, eu não estou pensando se eu vou participar ou não da Masterclass. Vai ter um jantar com a fulana, vai ter um filme não sei aonde que eu estou pensando em ver. Cara, vai custar caro esse filme, te digo uma coisa. Esse jantar vai custar caro, tá? Quanto tu tá cobrando por projeto hoje? Se eu te falar que tu consegue multiplicar com relativa facilidade por 4 vezes, eu acho que todo mundo consegue multiplicar por 4 vezes o valor de projetos que tá ganhando hoje, tá? Até eu. Inclusive, eu me incluo, tá? Eu me incluo nessa. Tudo trabalhando esses 7 elementos que eu fiz com vocês. Leonardo, cheguei agora e eu perdi os 7 elementos. Então, eu vou deixar esse material... Dá uma recapitulada aí, tá? Não vai ficar disponível por muito tempo, tá? Então, vê ali, eu vou deixar salvo, mas depois vai sair do ar. E se tu começar a refletir por cada um desses elementos, tu vai, sim, aumentar o teu valor de projetos. Vou falar só de um deles, tá? Qualificação de clientes. Olha, só um tu já consegue aumentar 5 vezes o valor, entendeu? Se tu trabalhar muito bem se tu melhorar a qualificação de cliente, tu já mudou muito. E tem todos esses outros elementos ainda para te dar um apoio, tá? Então, facilmente não é fácil, tá? Não é fácil, mas qualquer um pode aumentar 10 vezes o valor. E 4 vezes eu diria que não é tão difícil assim, dependendo do nível que tu tá. Galera, se vocês têm alguma pergunta, vocês me mandem aqui. Olha só, Raízes Arquitetura perguntou: no alto padrão se cobra por metro quadrado? Mais ou menos sim, mas na verdade eles vão usar essa qualificação aqui. Tu pode até cobrar, vamos supor assim, ó. O cara é um... o que é cobrar, né? Cobrar é dar um preço. E vamos supor assim, um escritório tipo MK27. Tu vai ligar para eles e vai dizer: eu quero um projeto de uma casa. E eles vão dar, custa X. Vamos supor que é 500 mil reais, 600 mil reais um projeto. E daí eles vão dar o valor, custa X. E daí tem 2 opções. O cliente vai dizer sim ou não. Ou vai querer negociar. Tá, como é que paga? Posso dar, né? Eu tenho 40 cabeças de, sei lá, quantas mil cabeças de gado para dar de entrada, tu aceita isso? Eu tenho uns dólares guardados ali, dá para pagar, como é que é? Então, cada um vai dar um jeito, né? Vai querer negociar, ou tá, como é que é? À vista, é parcelado? Então, ou o cara diz sim, ou diz não, ou vai querer negociar.
Então, cobrar como é que tu vai cobrar? Quanto tu vai cobrar? Se é por metro quadrado ou não é? Eu acho que é ruim tu cobrar por metro quadrado, porque tu não vai cobrar bem. Porque se tu cobra por metro quadrado, algumas vezes tu vai estar cobrando um valor muito alto que o cliente não vai conseguir topar, ou outras vezes, que na maioria das vezes, tu vai estar cobrando um valor muito abaixo do que tu poderia cobrar, né? Tu não está atingindo o teu máximo potencial, se tu não fez essa análise. O que é mais fácil? Cobrar, vamos supor assim, ó, tem um projeto que é vazio por dentro. O metro quadrado dele, a complexidade baixou. E daí, se tu tá acostumado a cobrar projetos que têm baixa complexidade, quando tu pegar um projeto de alta complexidade, tu vai dar um valor muito baixo. Ou então, um cliente que tá acostumado a, sei lá, o cara ganha muita grana, entendeu? O cara tá andando de helicóptero toda hora aí. E daí ele chegou pra ti, tu cobrou um projeto, ele nem sabe o preço das coisas. Ele não sabe mesmo. Ele tá num nível de grana, assim, que ele só compra o que ele quer, tá? Ele nem sabe quanto custa as coisas. Ele não sabe quanto custa um projeto. Daí tu foi lá e cobrou. Cobrou 20 mil reais um projeto. Tu ficou bem feliz. Uau, fechei um projeto de 20 mil. Né? Daí, o cliente fala, pagou o projeto e tá querendo que tu faça. E daí tu vai ver o teu projeto, o cliente só usa soluções que custam, né, 200, 300 mil para cima. Cada poltrona que ele compra ali, 300 mil, mais um sofá de 300 mil, mais os móveis e tal. E daí daqui a pouco tu vê que ele tá gastando 15 milhões na obra e tu cobrou 20 mil reais um projeto só porque tu ficou obcecado por essa questão do metro quadrado e tal. Então, o metro quadrado eu acho muito ruim, tá? Eu acho muito ruim. Como que a galerinha da internet ensina a cobrar? Olha só, eu acho pior ainda, tá? Eu acho tudo, sei lá, eu acho tudo meio equivocado o que a galera faz. O que a galera faz é o seguinte: veja os teus custos. Quanto tu paga de aluguel, quanto tu paga de internet, quanto que tu paga da tua equipe, quanto que tu paga de licença de software, vê o que tu levanta todos os teus custos, né? Põe numa planilha e daí tu vai botar teu salário que tu quer ganhar e daí tu soma tudo e tu vai descobrir quanto custa a tua hora. Agora, quando tu for ver um projeto, daí tu vai ver, esse projeto aqui geralmente custa X a hora. Né? Tu vai me dedicar tantas horas. Daí tu descobriu quanto custa a tua hora, multiplica por hora, isso que a galera ensina. Eu acho horrível essa técnica. Eu nunca usei, nunca vou usar. Eu acho um desperdício total. Né? Se tu fizer isso, tu nunca vai ficar rico, tá? A vida inteira tu vai trabalhar para pagar o teu custo fixo e ganhar o saláriozinho, que o teu salário também é para pagar o teu custo fixo pessoal, né? Que é o teu aluguel, o teu, sei lá o que tu tem lá de custo fixo da tua casa, o teu celular, a tua prestação, não sei do que. Então, olha aí, a Luísa Dutra aprendeu a fazer isso. É o que todo mundo ensina na internet, né? E parece, eu imagino o Sebrae, né? O Sebrae ensinando como precificar. Eu fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas. E lá teve uma aula do MBA, que é em gestão empresarial, teve uma aula que era JBK Projetos. Léo, cita os elementos de novo. Eu vou deixar salva, depois tu reassiste a live, tá? Senão vai ser muito longo. Então, eu fiz o MBA na FGV e lá teve uma cadeira que era gestão de custos. E lá um professor fera pra caramba, ensinou a calcular custo das coisas. E a gente aprendeu a fazer custos de maneira mega profissional, assim, custo de indústria, custo fera, tá? Daí, quando acabou o módulo, as aulas dele, né? Que era cada disciplina era um professor diferente. E daí ele disse o seguinte: pessoal, conselho para vocês, esqueçam tudo que eu falei aqui e invistam em marketing. Se vocês investirem em marketing, se vocês aprenderem, que na verdade é tudo isso que eu tô falando, né? Na verdade é a minha adaptação para tudo isso que ele falou, né? Então, se vocês investirem
em marketing, criar autoridade, vocês vão vender muito mais caro e vocês não vão precisar calcular nada disso. Porque se tu calcula, deixa tudo muito calculadinho, para saber o mínimo, centavinhos, tu sempre vai viver nos centavos e no mínimo. E se tu entra nesse jogo aqui, isso aqui tu entra, como eu comecei esse episódio, eu comecei falando que o preço é relativo. O preço das coisas é relativo, o valor é relativo. Leonardo, por que tu faz masterclass de arquitetura de alto padrão e não faz de arquitetura em geral? Porque eu acredito no alto padrão, porque no alto padrão tu ganha mais dinheiro. E eu acho o dinheiro bom, né? Se tu acha que dinheiro é uma coisa ruim, então não participa lá, tá? Nem vai, tá? Nem vai lá, porque o negócio lá é... no fim das contas, eu falo de dinheiro mesmo. É como a gente ser mais valorizado, tanto profissionalmente, quanto ter orgulho do projeto que a gente faz, ter orgulho do nosso portfólio. Isso que a gente vai estar falando lá. É como saber cobrar bem. E o que é cobrar bem? Cobrar... Olha só, agora eu vou falar de mindset para vocês, tá? O que é cobrar? Cobrar é um processo, é uma parte da venda. E o que é a venda? A venda não é algo ruim que a gente faz para as pessoas. É bem pelo contrário. A venda é uma coisa incrível. A venda é ajudar as pessoas. Sabe quando a gente vê... Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu nos prédios aqui, ó. Quando a gente vê os prédios na rua... nada contra esses daqui exatamente, tá? Mas quando a gente vê os prédios da rua e olha da tua janela aí, ou quando tu sai na rua, se tu acha que eles não estão tão bonitos, tão legais, e tu vê uma casa de alguém, vê um apartamento de alguém, nossa, não tá tão legal isso, né? Não tem uma arquitetura bonita. Então, quando tu vende, tu como arquiteto, cada vez que tu vende, tu tá deixando a cidade e os espaços, as casas das pessoas, a vida das pessoas melhores do jeito que tu acredita ser melhor. Então, cada vez que tu vende, tu ajuda alguém. Imagina um médico. O médico, cada vez que ele vende o serviço dele, ele está dando mais saúde para a pessoa. Cada vez que nós, arquitetos, vendemos nosso serviço, a gente está ajudando aquela pessoa a ter uma vida melhor através do espaço, através da beleza, através da funcionalidade. Então, cada vez que a gente vende, a gente ajuda. Por isso que é bem importante. Às vezes as pessoas têm bloqueio para vender e para cobrar. Então, você tem que mudar isso, tá? É bem importante. Vamos ver, alguém perguntou aqui como cobra. Sim, deixa eu ver. Ó. Por percentual da obra é uma forma errada de cobrar? Não é errado. Não é errado. Ela é só é difícil, né? Porque como é que tu vai saber? Tu vai trabalhar numa estimativa. Se tu trabalhar numa estimativa, pode ser. Então, tu já entendeu, tu já tem uma experiência e tu sabe que o cliente está querendo aquilo, que tu já sabe mais ou menos quanto vai custar, porque tu já tem uma certa experiência, já tem o teu fluxo desenhado ali, já tem os consultores que geralmente tu trabalha. E os construtores estão cobrando em torno de, sei lá, 4 mil reais no metro quadrado, e os 5 mil reais no metro quadrado, e tu sabe que a casa tu tá fazendo vai ter 300 metros quadrados, então tu já sabe quanto vai custar, e daí, baseado nisso, tu vai cobrar um percentual? Pode ser, tá? Pode ser. Mas mesmo assim, quem perguntou isso foi o Renan, tá? Renan, se tu rever essa aula e tu começar a pensar em cada um desses critérios, tu pode aumentar ainda mais esse teu percentual. Qual que é o problema do percentual? É que a técnica de vendas é muito mais do que essa aula aqui, né? Tem muita conversa e negociação no meio. Mas se tu consegue trabalhar muito bem isso, tu consegue fazer com que o cliente te perceba como um profissional ainda mais valorizado, mais valioso, e vai estar disposto a pagar mais. Quem consegue isso? Os grandes escritórios famosos, né? Então, eles estão cobrando aí mais de $500 mil por um projeto, e tem gente ali que arquiteto também estudou a mesma coisa, sabe? Também arquitetos também sabe fazer porta, parede, janela, botar luz, tá? O pessoal sabe fazer isso e cobra ali R$2 mil, R$3 mil um projeto. Então, qual que é a diferença daqueles que cobram 600 para aqueles que cobram 2 mil por um projeto?
É isso que eu estou trabalhando. E eu... né, se a tua obra não for tão legal, às vezes cobrar um percentual daquilo não é tão bom, né? Mas assim, ó, no meu caso, por que eu não cobro o percentual da obra? Acho que é uma maneira melhor de responder, tá? Eu não cobro porque quando chega um cliente, eu não sei como é que vai ser a obra dele. Eu não sei se é grande, se é pequena. Eu não sei se vai ser mais cara ou mais barata. Eu não sei se a gente vai usar esquadria alemã, se vai usar esquadria brasileira. Eu ainda não sei se a gente vai usar revestimentos mais caros, assim, por tudo, ou se vai ser uma coisa mais comportada, mais com otimização de custo, mais reboco branco. Né? Então, uma arquitetura, tá até hoje, agora há pouco estava vendo o Instagram do Fran Silvestre, né? Aquele arquiteto espanhol super minimalista. Tem coisas baratas da arquitetura dele, que é o revestimento, né? Reboco branco é barato, é super barato, inclusive, a coisa mais barata que tem na arquitetura. Daí tem coisas caras, que no caso dele, o estrutural, ele tem um estrutural extremamente sofisticado, que daí tem que ter um excelente profissional de estruturas, que eu não sei quem faz, se é ele mesmo, duvido. É que na Espanha o pessoal é metido a ser um pouco de tudo, né? Não sei, mas eu duvido que seja ele, né? E tem a questão dos materiais, né? Como ele faz um altíssimo padrão, ele usa esquadrias incríveis. As esquadrias dele são magníficas, né? Então, por que eu falei isso? Eu prefiro cobrar um valor fixo do cliente e daí com aquele valor eu vou defender os interesses dele até o final. É isso que eu faço. Esse é a minha metodologia. E agora, para dar esse valor fixo, eu uso esses elementos aqui. Talvez deve ter mais alguns ainda que não me vem em mente. Mas, a princípio, esses foram os que eu consegui listar, esses 7 elementos.